Tá tudo ok, vai começar então a coletiva do técnico Wagner Mancini. A primeira pergunta. Vamos lá, boa noite. Mancini, boa noite. Antes de perguntar sobre a sua análise do jogo, quando o capitão Juninho sai, ele fala pra gente, na zona mista, de que o América não entrou no jogo com espírito de decisão. Ele repetiu muitas vezes essa frase pra gente. Queria saber de você se você concorda com ele e se concorda por que não entrou com espírito de decisão. Boa noite a todos. É lógico que o atleta está vivendo aquilo que acontece dentro de campo, né? E quando você toma um gol no primeiro minuto de jogo e toma um gol no último minuto de jogo, mostra alguma coisa, né? Mostra talvez uma falta de concentração no começo ou no final. Mostra que você poderia ter evitado algum tipo de lance que aconteceu e que foi fatal. Então eu acho que o que ele quer dizer é exatamente isso, que o América deveria ter entrado um pouco mais atento e finalizado o jogo mais atento, né? Nós acabamos levando o terceiro gol, faltavam 10 segundos apenas para o término da partida. Então isso, de certa forma, acaba pesando em todo o contexto da partida, porque você entra por uma decisão e já sofre um gol em casa com 1 minuto de jogo, é realmente uma coisa que não está nos seus planos, e isso, de certa forma, emocionalmente acaba pesando. Acho que o América, ele sofreu um pouquinho no primeiro tempo, muito pelo gol que tomou muito cedo, né? Mas se a gente analisar a partida friamente, a gente vai ver que o Atlético fez os gols, todos os gols em lances individuais, né? Não foram lances de criação, de jogadas ensaiadas e tudo mais, foram lances individuais onde eles acabaram, pela qualidade que tem esses atletas, finalizando bem. A gente lamenta porque no momento do jogo onde a gente tinha empatado a partida e vinha melhor que o Atlético, e possivelmente a gente até viraria a partida, a gente teve o lance do pênalti, a expulsão do Marlon, e aí o jogo mudou radicalmente, porque nós tivemos que jogar 40 minutos com um jogador a menos. Mancini, boa noite para você. Boa noite. Você falou sobre essa questão do comportamento do time, né? Foram dois tempos distintos, na verdade, novamente. Mas eu gostaria que você falasse também, projetando já o jogo da volta, porque o Atlético já tinha uma vantagem, querendo ou não, agora a vantagem ficou maior. Como é que você vai trabalhar aí o emocional do time, seguindo essa linha que ainda dá para conquistar o título? Nós que vivemos o futebol, a gente sabe que não tem nada decidido, né? O Atlético aumentou a sua vantagem com um empate que nós estamos lamentando, exatamente o terceiro gol do Atlético, mas com o empate a gente teria que vencer a partida no Mineirão e não mudou nada pra gente. Nós vamos ter que continuar vencendo, né? De qualquer forma, a gente sabia que uma das duas partidas a gente tinha que alcançar a vitória para que a gente tirasse essa vantagem do Atlético. Mas enfim, acho que o mais importante agora é a gente saber que o América é capaz disso, porque ele mostrou, inclusive dentro da partida de hoje, né? Eu volto a dizer, acho que a expulsão do Marlon, ela foi no momento do jogo onde o América possivelmente viraria rapidamente a partida, porque tinha, naquele momento, recuperado o emocional do jogo, que no primeiro tempo tinha perdido com a marcação do primeiro e do segundo gol do Atlético. E agora a gente tem que mostrar aquilo que fizemos de bom na partida, porque não foram só erros, né? Mostrar os erros também, porque daqui até domingo a gente joga na quarta-feira diante do Peñarol, então tem muita coisa a ser vivida ainda, mas podem esperar o América vivo para domingo. Mancini, boa noite. Por que a opção pelo Micael na saída do Benítez? Fazia uma boa partida, mas fisicamente sentiu, a gente via ele em campo. E a opção pela entrada do Micael e não por um jogador, às vezes, de mais mobilidade, um pouco mais de velocidade, já que você já estava com um a menos? Na verdade, a entrada do Micael, ela foi pensada, né? Eu até demorei um pouco a mexer em função disso. No momento em que nós tínhamos um atleta a menos, eu tinha que fazer a entrada de um atacante que tivesse força para, de repente, individualmente arrastar o jogador do Atlético chegar ao gol, e entre ele, o Wellington Paulista e o Henrique, ele é o que reúne essas condições.
Eu sabia também que é um atleta que está chegando agora, que ainda precisa de um melhor entrosamento, não só junto dos outros jogadores, mas de parte tática, de entendimento de jogo, né? Entender aquilo que a gente faz dentro de campo, mas ele consegue, através da sua força, romper linhas, arrastar, que é o que a gente precisava. A gente precisava de um jogador assim, potente, que tivesse não só a chance de buscar faltas, mas de arremates a gol. Por isso a opção por ele. Mancini, a gente sempre vem conversando, a defesa do América tem jogadores interessantes e que sempre estão brigando ali por espaço. Você ganhou nessas 2 últimas semanas o Éder, que para muitos um titular. E você manteve o Ricardo Silva e o Maidana. E mais uma vez eles fizeram uma grande partida. Eu acho que uma das melhores aí nesses últimos jogos. Eu gostaria que você falasse dessa dupla de zaga e como foi pensado para poder anular o ataque do Atlético. O Atlético não teve ali grandes chances, você disse, lances individuais, mas que a zaga não proporcionou chegadas do ataque do Atlético. Ou você destacaria também o seu meio de campo, outros setores, para poder não esbarrar tanto na sua defesa? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve apenas alguns atletas um pouco abaixo do que normalmente jogam e por isso as substituições no intervalo. Mas a nossa linha de zaga, o Arthur e os 2 zagueiros fizeram um jogo excepcional, no meu ver, né? A opção pelo Maidana foi muito em cima daquilo que está acontecendo. O Éder é um titular do time, todos sabem, inclusive ele sabe, eu conversei com os 2 atletas e mostrei a eles o seguinte, seria um pouco incoerente da minha parte, já que eu tenho que fazer uma gestão de elenco, que eu tirasse o Maidana, que vem muito bem, e retornasse o Éder, assim como eu fiz no jogo do Santa Cruz, e ele acabou nos últimos 50 minutos jogando apenas 45 minutos. E você entrar com um atleta assim numa final de campeonato é sempre muito arriscado, né? Possivelmente o Éder apareça no jogo diante do Penharol, porque eu também preciso dar ritmo de jogo para ele. Mas era muito importante que hoje eu mantivesse essa zaga que vem jogando e vem jogando bem. E isso é bom porque eu não quero ter 2 atletas só na função, eu tenho que ter mais jogadores. O Avelar é outro atleta que tem entrado, que tem dado conta do recado também. Eu acho muito importante quando as suas trocas acabam, de certa forma, melhorando tanto no aspecto técnico quanto no aspecto tático. Então, Ricardo e Maidana vem jogando muito bem, o Éder já está pronto, o Avelar tem entrado, ora na lateral, ora na zaga também, e nós ainda temos o Wanderson, que hoje acabou ficando de fora. Assim como acontecem com os atacantes, eu também tenho um número grande de zagueiros e por isso às vezes a gente tem que de uma forma ou de outra pensar quem é que vai ficar no banco para que a gente tenha opções. Eu tenho agora um mês repleto de jogos de quarta e domingo e possivelmente a gente vai ter que alterar a equipe aí ao longo desses jogos. Boa noite, Mancini. Boa noite. Hoje, no primeiro tempo, a gente viu alguns momentos ruins do América que pouco vimos na temporada. Alguns erros de passe demasiado, liberdade para os jogadores do Atlético. Tem alguma explicação, além do gol sofrido muito cedo? E qual que foi o papo para voltar a motivar o time? Início do segundo tempo foi muito bom, foi o América que a gente está acostumado a ver, com marcação alta e pressionando o adversário. Eu acho que dentro da proposta de jogo do Atlético, que normalmente o Cudê faz, que é um volante, uma linha de 3 com 2 atacantes à frente, o Pavon que entrou não tem muito a característica de jogar por dentro. E ele acabou jogando muito mais como um ala do que como um meia. E por isso ele acabou gerando uma dúvida entre o Felipe Azevedo e o Nicolas. E numa dessas dúvidas, num lance desses, ele acabou fazendo o gol muito cedo. E isso acabou gerando uma dificuldade não só para esse lance do gol, mas nas jogadas seguintes a gente tinha dúvida se o Nicolas encostava nele ou se o Felipe Azevedo saía do Mariano e baixava as linhas, né? E por isso
demoramos um pouco a entrar na partida, mas ao longo do primeiro tempo, mesmo com essas dificuldades e mesmo com a marcação do segundo gol do Johan, o América teve bons momentos. Ele oscilou um pouquinho, é verdade, voltou bem melhor na segunda etapa, mais encaixado, mais rápido, talvez fruto exatamente dessa conversa que foi tida no intervalo para que nós adiantássemos o lateral ao invés de abaixar o Felipe Azevedo, e acabou melhorando para o segundo tempo. Mancini, boa noite. Boa noite. Você, durante o segundo tempo, perde ali o Arthur, você precisa colocar o Nino Paraíba, e do lado esquerdo você perdeu pela expulsão o Marlon. Para o confronto da volta, o Arthur, ele é um problema ou saiu apenas com cãibra? E lá na frente, a entrada do Everaldo, a gente viu que fez uma diferença grande, porque no diálogo com o Arthur, foi um jogador que se mostrou mais presente, mais efetivo no ataque do que o Mateuzinho no primeiro tempo. O que você pensa para o confronto com o Peñarol e falando também dos alas? O Arthur saiu porque ele foi muito exigido fisicamente, saiu com cãibras, né? E ainda chegou no banco ali com cãibras nas duas pernas, fruto do esforço que fez, né? Nós vimos, é um atleta jovem que tem um potencial fora do comum e que tem nos ajudado muito, não só na parte técnica, quanto na física também. E hoje ele foi muito exigido fisicamente e por isso acabou saindo, né? Mas eu acho que até quarta-feira ele já vai estar apto a entrar também. A opção do Everaldo é sempre porque é um atleta leve de velocidade, que incomoda muito o adversário. Ele, por ter iniciado a pré-temporada um tempo atrasado, ele acabou ficando um pouco distante dos outros atletas, então está entrando aos poucos na equipe, assim como eu falava do Mikael aqui, de alguns outros atletas que chegaram depois. A gente vai ver neste mês de abril agora, todos eles mais entrosados, jogando mais pela dificuldade de calendário e também pela oportunidade que cada um deles vai ter. Boa noite, Mancini. Boa noite. Virando um pouco a chave agora, queria saber o que a gente pode esperar desse time do América contra o Peñarol, e queria saber se você já passou aquele pente fino no time uruguaio. Já começamos, né? Não dava para focar muito no Peñarol por causa da final, mas a equipe de análise já está há cerca de uma semana aí analisando. Desde que foi feito o sorteio, a gente está buscando informações, jogos, assistindo, detalhando muito. Eu tive a chance de enfrentar o Peñarol 2 anos atrás, muita coisa mudou, é quase que um time novo, né, que joga de uma forma diferente também. Então daqui até quarta-feira a gente vai tentar destrinchar o máximo possível dessa equipe, mas com certeza vai ser outro jogo difícil, né? Pela camisa, pela competição, né? São jogos realmente que exigem demais da gente. Eu tenho que fazer um balanço entre hoje, amanhã e terça para ver quem é que vai estar disponível a entrar em campo na quarta-feira. Lembrando que nós temos ainda a final no domingo, então é uma semana repleta de emoções aí. Vamos tentar formar uma equipe forte para quarta-feira, largar bem na Sul-Americana para poder voltar a pensar no Atlético depois de quinta. Muito bem, tá aí o técnico.